Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula de geografia do quinto ano. Vamos começar com a nossa correção das atividades, tá? Primeiro o texto da página 54. Observe as construções existentes no bairro em que sua escola está localizada. A arquitetura dessas construções impacta o clima de forma positiva ou negativa? Bom, mesmo a gente estando longe da escola, é de uma maneira positiva, né? Pois a maioria conservam as árvores que tem. Se a gente reparar no nosso quarteirão, no nosso pedaço, tem muitas casas com muitas árvores. Página 56, exercício número 1. Fala sobre um mapa de climas brasileiros. Identifica o tipo de clima presente no estado do Amapá. O tipo de clima é equatorial. Cite os demais estados brasileiros que possuem o mesmo clima: Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e parte do Mato Grosso. A número 3, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí ficou 6, 5, 3, 4, 2 e 1. A número 4, analisar as informações do climograma, né? E apontar o clima do local apresentado. O clima de São José do Rio Preto, ele é tropical, pois apresenta verão quente e chuvoso, inverno seco, com temperaturas amenas. Para poder ler um climograma, precisa muito mais do que só olhar para ele e saber. Como que eu descobri isso? Eu fui olhando as temperaturas, né? O que estava em alto, o que caiu, para poder saber que o clima é um clima tropical, tá bom? A número 5, caracteriza o tipo de clima que predomina no litoral brasileiro. Predomina é o que tem mais, né? É o clima litorâneo úmido. Ele se estende pela costa das regiões sudeste e nordeste do Brasil. Ele tem um maior volume de chuvas e umidades altas. A número 6, leia a charge a seguir. Relaciona as atividades humanas da charge com as mudanças climáticas. Bom, ela apresenta os impactos do desmatamento e da poluição do ar. E a palavra fim, que está aí na fumaça da fábrica, indica que nossas ações podem causar grandes prejuízos, né, para todos nós, para o planeta Terra. Número 7, identifique o tipo de bioma e indique as características. É o bioma da Caatinga. Ele é marcado pela seca rigorosa, com grandes períodos de falta de chuvas. São comuns as espécies cactáceas, que lembra os cactos, né? A número 8, analisar a imagem a seguir para responder. Circule a área que apresenta as menores temperaturas e justifique sua resposta. A área é a de Petrópolis. Quanto maior é a altitude, mais frio é o ar e a temperatura é menor. A número 9, apresente 4 ações que podem auxiliar no combate às mudanças climáticas. Isso pode ter várias respostas, tá? Eu vou colocar as 4. Produzir menos lixo, desmatar menos, reduzir a poluição e economizar a água. A número 10, observe a imagem a seguir de um centro urbano, né, de uma cidade. Apresente as mudanças que podem ser realizadas para melhorar o clima dessa cidade. Vocês reparem
que todas as pessoas estão usando máscaras, né, por causa da poluição do ar. O que a gente pode fazer? Pode construir mais áreas verdes, a gente pode reduzir a poluição das fábricas e alterar os materiais utilizados nas construções. Claro que isso a gente não consegue sozinho e nem a curto prazo, a longo prazo, né? Agora nós vamos começar a estudar a vida em diversidade. Nesses próximos capítulos também, a gente vai fazer a relação dos biomas. Nós já fizemos com o clima, com a vegetação, vamos continuar trabalhando os biomas com o relevo também, tá? O bioma é um conjunto de vida animal e vegetal, né, que compõe um território. E o relevo? O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Nós podemos notar que o relevo terrestre, ele apresenta diferentes fisionomias. O que é isso? São diferentes áreas com diferentes características. Algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, né? Então nós vamos começar a ver todas essas características. A nossa primeira característica são as montanhas. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. As montanhas, quando tidas em conjunto, quando elas estão em conjunto, elas formam cadeias. Essas cadeias nós temos juntas, formam as cordilheiras. Então nós temos as cadeias montanhosas, que é o conjunto de várias montanhas, e várias cadeias chamadas cordilheiras. Um exemplo aqui na América do Sul é a Cordilheira dos Andes e na Ásia é a Cordilheira do Himalaia. Agora nós vamos falar dos planaltos. Planaltos, também chamados de platôs. Eles são definidos como áreas mais ou menos planas que apresentam médias altitudes, delimitações bem nítidas, geralmente compostas por escarpas, desfiladeiros e são cercadas por regiões mais baixas. No planalto, predomina o processo de erosão, que é um desgaste do solo, que fornece sedimento para as outras áreas. Os principais planaltos do mundo: Planalto do Tibete, que é na China, Planalto da Etiópia, Planalto do Deccan, na Índia, Planalto do Colorado, nos Estados Unidos, e o Planalto brasileiro. Outra forma são as planícies. As planícies são áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próximas ao nível do mar. As planícies encontram-se em sua maioria próximas a planaltos, formando alguns vales fluviais ou constituindo áreas litorâneas. As planícies brasileiras. No Brasil se destacam duas grandes planícies: a planície do Pantanal e a planície amazônica. Agora nós vamos falar sobre depressão. A depressão são áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre. Como exemplo, nós temos o Mar Morto, situado no Oriente Médio. Ele é considerado a maior depressão absoluta do planeta. Ele possui a maior área continental, com altitudes mais baixas
que o nível do mar. Nós temos aqui um resumo, né, de planície, planalto, montanha, depressão, chapadas e escarpas. Esse resumo é para vocês verem o desenho, né, para poder localizar também, tá bom? Eu fiz um mapa mental dos planaltos, né, do relevo. Vai estar disponível no site do colégio. Vocês também vão ter novidades na próxima videoaula, nessa semana mesmo, tá bom? Saudades demais de vocês e espero encontrá-los brevemente.